Olá pessoal, muito obrigado mais uma vez por estar assistindo nossos vídeos. Acesse nosso canal, cadastre no nosso canal e receba as informações aí. Pessoal, sou advogado, especialista em planejamento patrimonial familiar. E nesse vídeo damos continuidade à comparação financeira entre as possibilidades de se planejar a transmissão de bens aos herdeiros. É isso aí, matéria muito interessante. Nós começamos a falar de inventário, passamos pelo testamento, passamos pela doação em vida e chegamos na holding, tá? A holding, eu vou só abrir como ainda não foi abordado no canal, mas a holding nada mais é do que uma empresa. É uma empresa que é criada para que se consiga administrar os bens e consiga proteger contra riscos de se perder esses bens, possíveis execuções, risco de você ter os seus bens divididos numa situação de divórcio, risco numa situação de seu filho casar e depois uma separação e ter essa divisão de bens e você passou alguma coisa para algum imóvel para esse seu filho, essa sua filha. Na verdade, dependendo da fase que se encontra, de processos sobre execuções fiscais, execuções não pode estar na execução ainda, mas processos trabalhistas que em andamento, vai depender da fase. Então, a infinidade de coisas que pode surgir ao longo da vida, né? Então, a proteção, praticamente, alguns não gostam do termo blindagem, alguns advogados, mas o fato é que ela blinda. Porque esses advogados, a princípio, utilizam a holding, eu falo da primeira geração, era uma holding um pouco mais simples, e hoje ela se evoluiu. Essa holding, hoje, que nós estamos desenvolvendo, ela tem uma aplicabilidade em qualquer qualquer volume de bens, desde uma casinha lá, que a pessoa tem de 200, 300 mil reais, até um volume lá de 100, 200 milhões. Ela é espetacular. E essa holding patrimonial familiar, na verdade ela é limitada a um cofre em que as pessoas vão guardar seus bens e não vai ser atingido por nada. Bom, vamos lá. Mas por enquanto nós estamos fazendo abordagem simplesmente da parte financeira, né? Principalmente quanto aos custos. Outras postagens vão ser feitas para colocar ainda como é que funciona essa holding com mais profundidade. Bom, vamos passar aqui para a nova janela. Aqui. Bom, começamos falando do inventário. Mostramos que a custa do inventário no valor de bens de 5 milhões de reais, chegamos depois de custos de despesas de cartórios, certidões, de imposto, no caso de TCMD, e com advogado, com imóvel de 5 milhões, nós temos aí um custo aí de 584 mil reais. Um pouquinho mais de 10% do valor do bem total. Isso na melhor das hipóteses, né? E ainda lembrando que esse TCMD, ele aqui no estado de São Paulo é de 4% e não de 8%, como está aqui. Em Minas Gerais 5%, mas os estados eles podem cobrar de 4% a 8% por enquanto. Essa matéria, existe uma resolução do Senado do Cid Gomes, de que esse TCMD suba para 16%. Ele alega que alguns países, Estados Unidos, por exemplo, e que o TCMD é de 40%, e alguns países chega a alíquota de 60%. E o país mais baixo, que acho que foi o Chile, salvo engano, de 25%. Então essa alíquota tendência a subir. Então essa resolução, ela assim que votada, ela já tem vigência, os estados já podem fazer as alterações. Então de repente já está valendo uma outra alíquota aí, de repente a gente nem está sabendo. Mas aqui no valor das taxas de hoje cobradas, nós temos aí o valor de 5%, de 4% aqui no estado de São Paulo.
Bom, aí fizemos uma comparação entre o testamento e o inventário, aumentou o valor de R$ 4.000, a doação de bens em vida, uma possível solução, chegamos à conclusão média de uma diferença de R$ 72.000, se a gente comparar com o inventário. E aí, agora nós vamos começar a tratar da holding, né? A holding, então, que é o sistema financeiro, um sistema tributário mais barato, isso é uma só das grandes vantagens que tem de fazer uma holding. Na verdade, ela é espetacular. E principalmente agora que estão desenvolvendo essa holding de terceira geração, tá? Ela, a proteção melhorou substancialmente. Dá para se dizer que ela é blindada, embora muitos colegas não gostem de utilizar esse termo blindagem, simplesmente de camadas de proteção, mas nesse sistema posso dizer que ela é blindada, praticamente quase que impossível, praticamente a proteção é muito grande. Mas então vamos tratar então da holding. Essa holding, que é a holding de primeira geração, é a holding que nós vamos pagar o ITBI. O ITBI é um imposto que o município cobra, mas na legislação existe uma imunidade para quem vai integralizar o valor do imóvel numa empresa, integralizar o capital social da empresa. E está previsto na Constituição, artigo 156, que fala que você pode integralizar sem pagar o ITBI, tá? Muito bem. Então, mas como a maioria das prefeituras ainda cobram, então, mas é possível de se conseguir mudar essa situação a nível judicial. Vão tratar ele com TBI. É a primeira hipótese que a gente vai apresentar aqui para os senhores aí proprietários de imóveis aí. Continuamos com a ideia de uma holding com bens móveis, uma herança que seria deixada de R$ 5.000.000, né? E ainda que na declaração de imposto de renda ela tenha o valor lançado lá no imposto de renda de R$ 1.050.000. Então, as despesas com inventário, já começa a diferença por aí, né? No cartório de notas eu tenho um valor de R$ 5.000, enquanto uma holding eu não tenho cartório de notas. Eu tenho a junta comercial, que no inventário não tem, mas na holding eu tenho essa despesa na junta comercial dos contratos. São feitos contratos e é feito algumas alterações contratuais, e em média é um valor de R$ 1.200. O ITBI, esse imposto aí que é cobrado, né, que não tem, né, no inventário, é o ITCMD, né, então aqui não tem, mas na holding tem. Então é 3% do valor que eu tenho, R$ 118.000. De certidões aí, no inventário eu gasto aí R$ 2.000, na holding eu não tenho esse valor. Cartório de registro de imóveis, eu tenho 0,5%, na holding eu também tenho 0,5%. O que muda aqui é a base de cálculo. A base de cálculo aqui no inventário é de R$ 5.000.000, né? É o valor de mercado. Na holding, por haver uma imunidade tributária, eu vou pagar, eu estou confundindo aqui. No cartão de registro de imóveis é 0,5%, eu vou pagar R$ 21.500. Aqui eu vou pagar com a base de cálculo no valor da declaração de imposto de renda da pessoa física. Lembra, aí lá é R$ 1 milhão. Então eu vou pagar esse mesmo 0,5%, mas sobre R$ 1 milhão e não sobre o valor total do patrimônio aí de 5 milhões. Então mudou de 21.500 para um valor de 5 mil. Já consigo ter uma pequena diferença. O ITCMD, que eu vou pagar lá, que a prefeitura pode cobrar, mesmo que indevidamente, de 4%. Aqui, na holding, eu tenho esse percentual sobre 2%. E eu tenho aqui sobre a base de cálculo aqui de R$ 1.050.000. Tá? Então eu tenho R$ 21.000. O advogado vai cobrar também um percentual em cima do montante de 5 milhões. Tá? E na holding
ela tem como base de cálculo o valor, só que é mais da prestação de serviço. Isso costuma não alterar muito. Então tem um valor de 30 mil reais, mas provavelmente isso é um valor um pouco pico. A gente vai conseguir cobrar um valor abaixo disso. Mas vamos jogar lá em cima lá. Deu muito trabalho, tinha muita coisa ali para poder adequar. Então 30 mil reais. E aqui na Road nós temos que ter um contador assistente, que é para poder dar abertura de firma, fazer alterações contratuais. E então temos um custo aí com um contador assistente. Bom, eu tenho então aqui uma diferença comparativa com o inventário de 384 mil reais de custas, e na holding eu tenho 178 mil reais. Eu tinha uma diferença financeira de 206 mil, ou seja, em percentualmente de 53,60%. Bom, eu já tenho economia de mais da metade do valor. Então, a Road de primeira geração, lembra que isso não é só a questão financeira. Existe uma facilidade dessas transmissões de bens que é coisa show de bola. Enquanto o inventário pode durar de 5 a 20 anos, e numa holding familiar eu consigo fazer uma transferência de bens em 1 mês, 2 meses. Mas em 30 dias eu faço essa transmissão de bens, porque dentro do contrato em que se cria essa empresa, existem alguns gatilhos que, uma vez acontecendo, no caso, o falecimento, por exemplo, do patriarca ou da matriarca, esse gatilho já é acionado, já está previsto, já e há uma transmissão de cotas para os herdeiros. É uma coisa a nível particular, então não tem intervenção do governo, intervenção do Estado, e não é pago imposto sobre isso. Tá? Então essa transmissão é tranquila. Bom, só aí já vê que a Assa Holding, pagando o ITBI, que é uma questão bem controversa, já há uma diferença significante aí de 53,60%. No próximo vídeo vamos tratar agora uma holding de segunda geração, em que lá a gente pode conseguir então sem o ITBI, tá? Fique conosco aqui, até o próximo vídeo.